5 dicas práticas para escrever um livro. Hoje eu trago aqui para você que está escrevendo o seu livro, que está pensando em escrever o seu livro, ou então está sonhando em, quem sabe, um dia escrever um livro. 5 dicas práticas, 5 itens essenciais que precisam estar na sua história. E fique esperto porque depois da última dica tem uma surpresa só para quem ficar até o final do vídeo. Então, bora lá! A nossa primeira dica fala sobre o protagonista. O que é um protagonista? O protagonista é o personagem principal da sua história. Você vai escolher um personagem, você vai trabalhar esse personagem para que ele possa cativar o leitor desde o primeiro momento em que ele aparece. No caso de alguns livros, como por exemplo a série Crônicas de Gelo e Fogo, que foi adaptada para a série de televisão Game of Thrones, existem vários personagens que vieram a ser protagonistas. Então, num livro só você tinha às vezes 5, 7 pontos de vista, ou seja, 7 pessoas contando a história de acordo com o ponto de vista delas. E tudo bem se você quiser fazer isso, mas eu não aconselho se for o seu primeiro livro. Se for a primeira história que você estiver escrevendo, foca em desenvolver um personagem apenas, o nosso protagonista, que a gente vai trabalhar com ele, e você vai pegar a experiência e quando tiver terminado esse livro, terminado essa história, você passa para o próximo. Saiba tudo sobre o seu protagonista, tudo. Você precisa conhecê-lo como você conhece o seu melhor amigo. Aparência, caráter, relacionamentos, medos, objetivos, segredos, gostos, tudo você precisa saber sobre o seu protagonista. Você tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo na mente dele, de todas as emoções que ele sente, as sensações que ele sente em determinado lugar ou de acordo com determinada ação ou determinada situação, como ele reage a insultos, como ele reage a elogios, tudo sobre o seu protagonista você tem que saber, porque isso vai te ajudar muito na hora de você escrever um livro. Isso é experiência que eu estou te falando, experiência de quem já tentou simplesmente sair escrevendo e não deu muito certo. Vamos então para o nosso segundo item, que é o objetivo. Quando você já tem o seu protagonista definido, você já sabe tudo sobre ele, você precisa dar um objetivo para esse protagonista. Afinal, se o seu protagonista não tiver um objetivo, ele não vai ter uma meta, ele não vai ter nada para alcançar durante a história e ninguém vai entender por que está lendo a sua história. Pode acontecer até de algumas pessoas deixarem, abandonarem o seu livro porque você não deixou um objetivo claro ali para ele. Então, invista num objetivo para esse protagonista. Por exemplo, o Frodo em O Senhor dos Anéis. O objetivo dele é chegar até a Montanha da Perdição e jogar aquele anel bendito no meio da lava para ele ser destruído e com isso acabarem os problemas da Terra-média com a morte de Sauron. Uma história nada mais é do que o seu protagonista perseguindo um objetivo e alguém tentando impedi-lo. Esse alguém que vai tentar impedi-lo a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente, mas o seu protagonista, grave isso, eu tô repetindo porque você tem que gravar isso na sua cabeça, o seu protagonista precisa perseguir um objetivo, ele tem que ter uma meta na sua história. Assim que você tiver definido o que o seu protagonista vai perseguir, ele vai embarcar em uma jornada. Existe a famosa jornada do herói, existe até um livro muito interessante, muito bacana, que descreve bastante detalhadamente, com muitos detalhes, como que funciona a jornada do herói. Mas independente de você usar ou não a jornada do herói, o seu protagonista vai embarcar numa jornada, seja ela destruir um anel numa montanha, atravessando todo um reino, ou seja ela conquistar uma pessoa que por quem você, o seu protagonista está apaixonado. Não importa qual que é o objetivo, o seu protagonista precisa embarcar numa jornada para alcançá-lo. Vamos para o nosso próximo item, que é o conflito. A sua história já tem um protagonista e já tem um objetivo. Agora a gente tem que deixar ela mais interessante. O seu protagonista precisa de um antagonista. Uma pessoa, alguma coisa, uma força da natureza, qualquer coisa que vai tentar impedir o seu protagonista de
alcançar esse objetivo. Essa força antagônica, por exemplo, no caso do Frodo que a gente citou agora há pouco, a força antagônica é o próprio Sauron, que não quer que o anel seja destruído, porque ele vai se ferrar todo. Esse embate, essa luta entre o objetivo do protagonista e os esforços dessa força antagônica, do antagonista, de impedir que o nosso personagem principal alcance a sua meta, o seu objetivo, nós chamamos de conflito. Isso que é o conflito que as pessoas tanto falam. Existem vários níveis de conflito numa história. Existem um conflito central para cada cena ou para cada capítulo. Existe uns conflitos de relacionamentos ou de histórias secundárias, de tramas secundárias ali que se interligam ao enredo. E existe o conflito central da história, que esse é o conflito do nosso protagonista, e ele que precisa ser bem trabalhado, precisa estar com força presente, o leitor precisa estar lembrando sempre que esse conflito está em andamento, então você tem que trabalhar esse conflito ao longo de toda a história, até que no final da história vai chegar o clímax, que será o momento onde o protagonista enfrentará finalmente o antagonista, e a gente vai descobrir se o protagonista vai ou não alcançar o seu objetivo, depende de como você quer terminar a sua história. Agora que a gente já estabeleceu os 3 pontos principais, no meu ponto de vista, de uma história, vamos trabalhar um pouquinho o world building do seu mundo, o world building da sua história, a criação do mundo da sua história. Você precisa construir o mundo da sua história e definir se essa história se passará no nosso mundo, se você vai criar uma história, uma cidade fictícia, um país fictício, um lugar fictício dentro do nosso próprio mundo, se você vai usar uma cidade que já existe, um país que já existe, se você vai modificar alguma coisa, você vai definir isso aqui na parte do world building. Ou então você pode criar um mundo totalmente novo, pode ser a próxima Nânia, ou então a próxima Terra-média. Você vai criar um mundo que não existe, onde você vai estabelecer todas as regras, todas as leis, você vai estabelecer a geografia, vai estabelecer a história, tudo vai ser você que vai construir. Normalmente, mundos fictícios são normais em histórias de fantasia, histórias de ficção científica, porém, nada impede de você escrever um romance, você escrever talvez uma história policial e ser um mundo fictício com leis totalmente diferentes. Isso fica de acordo com a sua imaginação. O que o seu mundo, o mundo da sua história precisa ter? Você precisa saber quais serão os aspectos políticos da sua história, os aspectos religiosos, culturais, familiares. No caso dos aspectos políticos, vai ser um reino, vai ser um país, quem governa serão presidentes, será um conselho, será um imperador. Os aspectos religiosos, quais são as religiões do seu mundo? No seu mundo, vários deuses são cultuados, ou então existe apenas um deus, ou então é um mundo baseado no ateísmo, não acreditam em Deus. Os aspectos políticos e religiosos estão entrelaçados? Por acaso a força religiosa se tornou tão potente, tão forte, que ela assumiu ali o aspecto político, ou então teve um golpe de Estado ali por parte da religião e hoje quem comanda o mundo, ou então o país, a cidade, é a religião predominante? Os aspectos culturais, como é que eles são passados de pai para filho, de filho para neto? Como é que as histórias do mundo são contadas, como é que os valores culturais, a arte, a música, o teatro, eles funcionam nesse mundo. E os valores familiares, qual que é a importância da família na sua sociedade? A família é importante ao ponto de ela ter total decisão sobre a vida dos filhos, ou então, quando chega a maioridade, o filho simplesmente deixa a família de lado, não esquenta a cabeça com os pais, com a opinião dos pais. Ou então a religião que determina como que a família deve lidar com as questões familiares ali, com a questão de criação de filho, quem que escolhe com quem que os filhos vão se casar, os filhos têm autonomia para escolher, os pais escolhem, a religião escolhe, ou então é a força política, os imperadores, os prefeitos, os líderes, no caso, que escolhem com quem que os filhos vão se casar.
Como é que funciona a questão de relacionamentos? Os seus personagens podem ser amigos de quem quiserem, ou então existe uma questão de casta de nobreza, uma questão de casta de casas, casas que são mais bem destacadas na sociedade, ou casas que são menos importantes. Como que funciona tudo isso dentro do seu mundo? Você tem que saber tudo isso para você poder amarrar essas questões na sua história. O quanto de cada aspecto que você vai mostrar na sua história é algo importante para você definir. Se você for pegar todos os aspectos que eu comentei agora e querer tacar tudo na sua história, o seu livro vai ficar enorme e a história em si, o enredo da história, que é o mais importante, aquela viagem do seu protagonista, a jornada que ele vai fazer para alcançar o seu objetivo, isso vai acabar ficando em segundo plano, ou então vai competir com o tanto de informação que você vai colocar na história, o que a gente chama de infodump. O escritor Brandon Sanderson, que é autor de uma das séries que eu mais gosto, a série Mistborn, uma das melhores séries de fantasia no meu ponto de vista, ele defende que nós devemos nos aprofundar em 3 aspectos do nosso mundo. Então você vai pegar talvez política, religião e cultura, e você vai destacar com bastante força esses aspectos, sempre falando alguma questão política, sempre colocando talvez nos conflitos das suas cenas, nos conflitos menores que você vai trabalhar na sua história, os aspectos políticos, religiosos e eu falei culturais, né? E os aspectos culturais, talvez o objetivo do protagonista bata de frente com as leis que a força política colocou, ou então os aspectos que religiosos são muito importantes ali. A jornada que o seu protagonista vai fazer vai colaborar com alguma questão religiosa e ele vai ter o apoio ali da religião. Ali você pode também trazer dentro da religião grupos ali, clãs ali, visões diferentes, e um grupo vai apoiar o seu protagonista e o outro não. Então você consegue alimentar conflitos, você consegue trabalhar ali os conflitos para mostrar um pouco mais desses aspectos que você resolveu destacar. Vamos então passar para uma parte que é fundamental, que é a dramaturgia, o drama. Olha, não adianta, as pessoas Olha, não adianta, as pessoas adoram um bom drama. É isso que cativa o leitor. Não precisa ser exatamente um drama romântico, pode ser algo familiar, pode ser um relacionamento entre amigos, pode ser uma traição de uma pessoa muito querida para o protagonista. Então você precisa investir nos relacionamentos do seu protagonista, no relacionamento entre os personagens secundários. Faça esse investimento, trabalhe isso, faça com que alguns segredos, algumas coisas sejam descobertas ao longo da trama, não entrega o ouro logo de bandeja, vai revelando o caráter do seu protagonista e dos seus personagens secundários aos poucos, entrelaça isso ao enredo, à história que você está contando, entrelaça isso aos aspectos políticos, religiosos, aos aspectos do seu mundo, do seu world building que você quer destacar. Você fazendo isso, você vai cativando cada vez mais o leitor e você vai deixando ele com aquela pulga atrás da orelha, querendo saber o que vai acontecer, porque você vai revelando fragmentos dessa dramaturgia e no final você pega e solta ali a conclusão, o clímax da sua história de uma maneira assim fantástica que amarra todas essas questões que você foi trabalhando ao longo da sua história. E agora nós temos a nossa surpresa. Eu falei que tinha uma surpresinha para quem ficasse até o final do vídeo. Essa surpresa é uma dica extra. Então, se você quiser essa dica extra, eu sei que você quer, eu sei. Eu senti a emoção, a energia transbordando aqui da tela. Eu senti, então, bora lá. Eu vou mostrar para você essa dica extra. Crítica social. Quando você escreve uma história, você coloca o seu ponto de vista sobre várias questões no mundo.
Você pega aquilo que você pensa, aquilo que você já passou, aquilo que você já viveu, e você derrama isso numa história. Por mais que você escreva uma fantasia, uma ficção científica, um romance, uma coisa que você não viveu, não tem como você viver no mundo de fantasia, mas você pode trazer para sua história. E mesmo que você não faça isso conscientemente, você faz isso de forma inconsciente, você traz para sua história toda a carga daquilo que você já viveu. Então, como a sociedade em que nós vivemos pode ser melhor? O que você mudaria se você fosse a autoridade responsável pelo lugar onde você mora? Pode ser o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país. Como você consegue pensar nessas questões e trazer isso para suas histórias? A sua história pode ser a porta-voz das mudanças que você imagina para a sociedade em que você vive. E não interessa se a questão que mais chama a sua atenção, que a questão que mais afeta você é o racismo, é a pobreza, é o feminicídio. Não importa o que você tem vivido ou o que tem chamado mais a sua atenção nesses dias, você pode usar a sua história, você pode usar o seu livro para trazer à tona isso e talvez fazer com que as pessoas pensem um pouco sobre essas questões que para você são tão importantes. Mas eu vou deixar um alerta para você não sair metendo a língua, né? Ou então a caneta, ou então os dedos no teclado, no seu governo, ou então nas questões que você pretende trabalhar. Faz isso de forma inteligente, criando a sua história, criando o seu mundo, e faz com que a sua história e o seu mundo sejam coerentes com o seu ponto de vista. E eu queria saber de você agora se você curtiu essas dicas. Se você tiver alguma dúvida sobre as questões que eu levantei aqui, ou qualquer outra dúvida sobre escrita, deixa aqui nos comentários que a gente bate um papo ali e quem sabe não vira o assunto do nosso próximo vídeo. E aqui, se você gostou, eu vou pedir para você seguir o canal, né? Clicar aqui no botão de curtir para você curtir o vídeo, clicar aqui no botãozinho para você seguir o canal, porque o nosso próximo vídeo será sobre estrutura narrativa de uma história. Então isso aqui que a gente conversou, a gente vai condensar na questão de estrutura e vamos trabalhar um pouco melhor ali a divisão das partes do mundo da sua história, da trama da sua história, estruturar isso para você poder escrever o seu livro. Galera, obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima.